Yakov Markovitch não era feio, que não se conclua disso que era bonito. Garotinhas não desatavam a chorar por causa de seu aspecto, tampouco sorriam ao ver seu rosto. Ele era, seria possível dizer, um glorioso meio termo. Mais do que isso, suas feições eram espantosamente destituídas de singularidade, a ponto de o olho não conseguir se demorar nelas, seguindo adiante para se fixar em outras coisas. Uma árvore na esquina, um gato num canto qualquer. Para continuar a percorrer a aridez do rosto de Yakov Markovitch, era preciso despender enormes esforços, de modo que raramente as pessoas o faziam durante muito tempo. Isso também tinha suas vantagens. O comandante de seu pelotão logo as percebeu. Ele olhou para o rosto de Yakov Markovitch apenas durante o tempo necessário e desviou o olhar. E então disse: "Você vai contrabandear armas. Com esse rosto ninguém vai perceber." E ele tinha razão. Yakov Markovitch contrabandeou armas, talvez mais do que qualquer outro membro do Irgun, e jamais esteve nem perto de ser apanhado. O olhar dos soldados britânicos deslizava por seu rosto como óleo numa pistola. Se os membros do Irgun o admiravam por sua ousadia, Yakov Markovitch nunca chegou a saber. Poucos falavam com ele. Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre essa joia rara que é Uma Noite Markovitch, da escritora israelense Ayelet Gundar Goshen. Não é todo dia que eu chego aqui para falar para você sobre uma obra-prima da literatura, né? A gente tem muita coisa boa aí escrita no mundo, mas desses que se destacam, que se diferenciam de todos os outros, os exemplares não são tão abundantes assim, pelo menos pro meu gosto. Mas dessa vez a gente vai falar sobre essa autora que é contemporânea e que trouxe nesse seu livro de estreia já uma coisa maravilhosa, um livro gostoso de se ler, absurdamente delicioso, que a gente não tem vontade de largar durante a leitura e que se tornou já um dos meus favoritos da vida. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. Se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa o joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Essa é uma das minhas leituras mais recentes, um livro que eu queria muito conhecer e que eu esperei um tempão para comprar e não me arrependi de ter feito isso porque, assim como eu esperava, ele foi maravilhoso. E em vez de me apegar num formato de resenha mais tradicional aqui para vocês, que acho que isso já tem demais no YouTube, eu vou falar mais da minha relação com ele mesmo, do que eu gostei, quais aspectos mais me chamaram a atenção e por quê, né, que eu acho sempre muito bom justificar, porque aquilo que me chamou a atenção não necessariamente vai chamar a atenção de vocês também, mas é legal fazer essa troca, pelo menos acho, né, que é legal. Esse é um calhamacito, tem quase 400 páginas, mas é daquele tipo de livro que a gente não vê muito passar o tempo, sabe? Porque quando a gente tá imerso na leitura, ela é extasiante. E aqui, se vocês olham na quarta capa do livro, vai dizer que é uma história sobre dois homens que atravessam o mar para se casar com mulheres que nunca conheceram e que essa é uma missão humanitária em tempos de guerra. O casamento ajuda essas mulheres a escapar da Europa sob o nazismo rumo à futura pátria judaica no Oriente Médio, que é Israel, né, que estava recém sendo construído, um país que era ainda muito jovem e ainda em formação. Então havia esse tipo de acordo para trazer essas pessoas para Israel e depois se separavam, né, para que as pessoas seguissem os seus caminhos. Acontece que nessa história a gente tem dois personagens muito importantes, o Yakov Markovitch, claro, e o seu amigo Zeev Feinberg. E eles vão então até a Europa para buscar um grupo de mulheres junto com outros homens, né, todos se casam lá e fazem essa viagem de barco de volta, de navio, chegam em Israel e a ideia é, durante uma reunião com o padre, o sacerdote lá, se separarem todos. Mas acontece que um desses caras, o Yakov Markovitch, não quer se separar da esposa de mentirinha dele, né, que é só no papel, e ele simplesmente decide que não. E por quê? Isso é o mais interessante desse livro. A gente percebe que o Markovitch é uma personagem extremamente frágil e frustrada, decepcionada com a sua própria vida, com a insignificância da vida dele, frente à vida de tantas pessoas importantes, como o próprio comandante aqui, que é uma figura muito interessante no livro também, comandante do Irgun, que era essa região aí de Israel, e o seu amigo também, o Zeev Feinberg, que se destacava especialmente com as mulheres. Ele era um conquistador nato, ele era um cara muito popular e muito engraçado, muito divertido, e além de tudo tinha olhos azuis e um bigodão que chamava a atenção de todo mundo, e ele era um cara famoso e seu amigo. Então, frente a tantas pessoas importantes, ele se sentia muito insignificante, muito um Zé Ninguém, assim. E quando ele faz essa viagem, conhece um pouco da Europa, conhece a mulher que
casualmente, aleatoriamente, foi colocada a seu lado para se casar com ele, a Bella é a mulher mais linda que ele já viu. Ele se apaixona perdidamente por ela. Obviamente, ela não está no mesmo lugar que ele, mas ele não quer saber. Ele decide que a partir desse encontro, a vida dele vai mudar de alguma forma ou de outra. Ele já não é mais o mesmo e ele quer fazer coisas diferentes, tomar as rédeas da própria vida, e ele acha que com essa atitude vai conseguir tudo isso. E é assim que começa praticamente uma guerra entre os personagens. Mas o mais interessante é que, assim como o Markovitch é amigo do Feinberg e eles estão sempre juntas, as suas esposas também vão se dar bem. O Feinberg, quando chega de volta a Israel, desiludido de toda a sua vida prévia, que foi uma loucura, resolve imediatamente, claro, se separar e ir atrás da mulher que ele mais gosta, que é uma mulher, diga-se de passagem, que não chama tanta atenção dos outros, a Sônia. Só que essa é uma das minhas personagens preferidas de todo o livro. Ela é incrível, ela é uma mulher vibrante, uma mulher decidida, uma mulher que faz as coisas quando dá vontade, se dá vontade e somente se dá vontade. E ela tem energia, ela tem atitude, ela é uma pessoa encantadora. E o Feinberg percebe isso, e mesmo ela não tendo as características físicas do que era o padrão na época de beleza, ele fica perdidamente apaixonado por ela e se reencontra com ela nessa volta dessa viagem à Europa e se casam. Ao mesmo tempo que Markovitch está casado com a Bella. Acabam se tornando ali amigas, né? Essas mulheres passam por muitas coisas juntas e têm os seus filhos, e é muito interessante ver todo esse desenrolar da história aqui, porque o conflito moral do Markovitch é intenso e todo mundo diz pra ele que ele deve conceder o divórcio, que o que ele faz tá errado e que ele não deveria se sentir bem com isso, que ele não estava sendo homem o suficiente, mas ele não dava ouvidos a ninguém. Ainda que em alguns momentos ele tivesse alguns insights, ele não queria saber de separação. Enfim, é um dramalhão imenso, mas é um dramalhão muito bem feito. O livro é dividido estruturalmente em 3 partes: antes, durante e depois. Esse antes trata da vida prévia aí do Markovitch e de como ele conheceu o Feinberg até eles irem para a Europa. O durante é quando eles voltam da Europa já casados, e o depois, bom, depois de tudo isso, alguns anos que se passaram, uma parte talvez a mais curta do livro. Eu acho esse livro extremamente bem narrado, uma das melhores prosas que eu vi nos últimos tempos, e eu tenho lido muita coisa boa, só que isso aqui flui assim de uma maneira incrível mesmo. É um livro divertido de ler. Em vários momentos eu dei risada, ainda que ele tenha todo o tempo passando pela história essa tensão, né, de uma coisa ruim que o Markovitch faz, que é não conceder esse divórcio e prender essa mulher de certa forma. Ele é extremamente bem humorado. A prosa dela é uma delícia de ler. Fazia muito tempo que eu não me encantava com o livro como eu me encantei com esse aqui. Algumas coisas do estilo de escrita dela me lembraram muito a escrita do Gabriel Garcia Marques, pelo jeito de apresentar os fatos. E eu vou dar um exemplo pra você se eu achar agora, porque sempre que eu procuro nessas horas é difícil. Em certo momento, a gente é apresentado a alguns outros personagens, como a Raquel Mandelbaum, e ao seu marido também, que é um cara muito importante naquela comunidade ali desse país que estava em formação. E é muito engraçado o jeito como ela conta sobre o que se acredita desse homem, dessa figura desse homem. E é nesse estilo aqui que eu vejo semelhanças com a prosa do Gabo. Vejam isso. Conhecedores e leigos discordavam quanto ao número de pessoas que Avraham Mandelbaum tinha matado. Havia quem dissesse 10, outros 15, e havia os que descartavam com desprezo esses exageros e afirmavam taxativamente que não eram mais do que 4. Por fim, entraram num acordo em um número típico, 7. Embora todos supusessem que se tratava de árabes, no máximo algum inglês, ninguém podia garantir. As moscas pensavam 2 vezes antes de se aproximar de Avraham Mandelbaum. Os gatos não se esfregavam em suas pernas. Se houvesse uma guilhotina na colônia, Avraham Mandelbaum seria escolhido para operá-la. Como não havia, teve de se contentar com a função de Shochet, uma garefe ritual. Poucos sabiam que, enquanto dormia, ele chorava de saudades em polonês, murmurando frases sem sentido sobre um cordeirinho branco, uma maçã do amor e as maldades de uma criança. Esse estilo super divertido de contar, de como as pessoas conseguiam imaginar essa figura na época e de trazer para dentro do texto todo o imaginário da comunidade, eu acho incrível mesmo. Eu acho muito bem feito, muito interessante, e é sempre um gosto poder encontrar isso em narrativas. Porém, não é sempre que eu encontro, e por isso que eu tô exaltando esse livro. Mas bem, o livro é extenso, tem muitos personagens, tem muita coisa acontecendo. Eu não vou falar de tudo aqui pra vocês, eu só quero deixar vocês com vontade de abrir esse livro imediatamente e começar a leitura, porque eu acho que isso é o mais valioso que eu posso fazer por vocês. Mas tem outros personagens secundários que são muito interessantes, especialmente essa Raquel, porque ela é alemã e ela vem pra Israel tentando fugir de muitas coisas que ficaram por lá. E pra fazer essa tentativa de fuga, ela tenta apagar o idioma da vida dela, tenta apagar essa identidade
identidade alemã, abafando a língua. E aí ela vai aprender o hebraico e vai falar só sobre isso, mas aquela língua continua ali, pulsante, e ela precisa encontrar uma forma de extravasar sobre isso. Existem muitas mulheres frustradas aqui nessa narrativa, mulheres que são colocadas numa posição em que elas não têm escolha, mas ainda assim alguma coisa segura essas mulheres e faz com que elas avancem. E elas arrumam modos de sobreviver. Eu tô tentando não dar nenhum spoiler aqui. Elas arrumam formas de se manter pelo menos com a integridade mental ali valendo, né? Apesar de todo esse ambiente. Existem muitas brigas aqui. É muito divertido ver como eles dialogam e como a briga tá muito ligada a essa paixão de viver mesmo, que quase todos os personagens têm, especialmente o Feinberg e a Sônia, sua esposa. Eles passam por diversos momentos, diversas fases da vida e do casamento, mas é sempre muito encantador ver como eles se relacionam. Tem um outro personagem que eu daria destaque aqui, que é o vice-comandante do Irgun, o Efraim, que é apaixonado pela Sônia. E ele tenta fazer de tudo para não demonstrar essa paixão, já que ele conhece o Feinberg, eles são companheiros aí de Irgun, e o Feinberg é seu subalterno, mas é meio difícil conter todos esses sentimentos que a Sônia faz aflorar. A questão da formação do Estado de Israel não é debatida aqui, eu nem acho que deva, acho que ela tá por trás de tudo, mas não é o foco da narrativa. Também não acho que seja uma obrigação da autora falar sobre isso como de uma forma didática para apresentar pra gente as questões de Israel, porque ela tá contando uma história de gente de lá. Acho que a literatura não tem que fazer esse papel de explicar a história necessariamente. Então, pra mim não fez falta. O que eu queria saber, fiz uma breve pesquisa e acho que isso supre muitas das dúvidas que a gente tem. Então, acho que é um livro muito bem feito, muito completo, muito bonito, divertido, aqueceu meu coração. Eu me senti feliz de ler esse livro, mesmo que ele tenha alguns temas difíceis, como perda, luto, espera. Tudo isso é pesado, mas não tira o brilho dessa história, que eu adorei conhecer. Então, eu recomendo demais que vocês leiam Uma Noite Markovitch. Acho que é um livro que merece muito a nossa atenção. Essa autora já é uma das minhas favoritas, já tô esperando outras coisas que ela escreva e que publique aqui no Brasil. E aguardo ansiosa o próximo livro que tem aí, já tá na minha lista, inclusive, de desejados, porque tudo que ela escreveu eu vou ler. Ela é maravilhosa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham ficado com vontade de ler e, por favor, quem já leu Uma Noite Markovitch, comenta aqui embaixo, porque aí a gente pode conversar, inclusive com spoilers sobre a história, pra poder trocar uma ideia, já que esse livro me marcou tanto e eu tenho certeza que marcou também muitos e muitos leitores por aí. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo, a gente se vê no próximo.